Atenção, hein? Olha só, os jogadores que foram formados em Cotia, lá na base do São Paulo, e que atuaram pelo time principal nessa temporada. O Wellington foi o jogador que mais jogou, 47 jogos. Lá atrás, né, o Lucas Moura também é outra joia formada pelo clube. Ainda Nestor, Pablo Maia, Patrick, William Gomes, Moreira, Lisiero, Rodriguinho e Henrique. A base do São Paulo está, olha só, repaginada. Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, ou como é conhecido pela torcida tricolor, CT de Cotia. Além do futebol feminino, Cotia tem 320 garotos que treinam e jogam em seus 9 campos. Um deles é sintético. O outro receberá o atual gramado do Morumbis, que vai passar por uma reforma. 200 meninos têm alojamento, com direito a 6 refeições diárias, transporte para as escolas da região, psicóloga, consultório dentário, entre outros benefícios. Outros 120, que têm idade abaixo dos 14 anos, conforme prevê a legislação, usam o CT para treinar e jogar em suas respectivas categorias. Cada atleta custa, em média, R$11 mil mensais ao São Paulo. Nós estamos priorizando a base. E tudo que vem sendo feito no São Paulo tem uma consciência de que a base, na revelação dos atletas nesse centro maravilhoso, é o futuro da instituição. Recentemente, Cotia ganhou um centro de excelência, único na América Latina. O TecFut, ou numa linguagem mais formal, Núcleo de Tecnologia, Ciência e Metabolismo do Futebol. À frente do TecFut, Eduardo Rauen, que é médico do esporte, nutrólogo e que trabalha com Lucas Moura desde 2017 no Paris Saint-Germain. E Danilo Marcelo, que é cientista do esporte. Esse é um equipamento onde a gente consegue medir a calorimetria indireta, ou seja, quantas calorias o atleta gasta em repouso nas 24 horas, dormindo 8 horas. Ou seja, ele, sem se mexer, naquele dia ele gasta X. Isso me ajuda a montar o plano nutrológico dele, a suplementação, para saber quanto que tem que comer no dia. A recuperação de lesões mais acelerada e principalmente a prevenção, levando em conta o organismo de cada atleta, é outro fator ressaltado. Aqui a gente vai ver a capacidade do atleta, tanto no outro equipamento portátil como nesse, em usar oxigênio. Né? O jogador que consome mais e de modo mais eficiente, teoricamente ele tem um menor desgaste durante a partida. Perfeito. A tecnologia do FUTTEC estará também à disposição para o elenco principal. Agora é aguardar e torcer que, com mais este componente na formação dos atletas, os crias de Cotia, que há um bom tempo vem reforçando o time principal e ajudando o clube a fazer caixa, possam chegar ainda melhor preparados ao CT da Barra Funda. E que toda essa tecnologia, claro, estrutura repercuta no futebol masculino e no futebol feminino também, do tricolor paulista que chegou à decisão do Brasileirão. Olha, tá muita especulação aí no Threads, no Instagram, nas redes sociais aí, alguns programas esportivos, opiniões e tal, sobre a questão do Zubeldia, né? O Zubeldia não fica para 2025, tá sendo fritado, aquela coisa toda. Gente, o Zubeldia tá trabalhando normalmente, o Zubeldia técnico do São Paulo. O Zubeldia foi mal no jogo contra o Cuiabá. Todo mundo foi mal no jogo contra o Cuiabá, né? O time inteiro foi mal. Isso passa pelo técnico, pelo lateral esquerdo, zagueiro, ponta esquerda, né? Vai ter uma cobrança? Vai ter. Tem gente que acha que a cobrança da diretoria é errada. Ok, né? A diretoria tem os seus erros? Tem. Vai ter uma cobrança. Quem é o presidente toma as atitudes, a diretoria toma as atitudes, o técnico toma as atitudes, os jogadores também têm a hierarquia dentro do elenco. O capitão vai ter a cobrança nos mais jovens, nos mais experientes. É assim que acontece. Dentro de uma empresa também é natural acontecer isso, né? Então, obviamente, numa derrota, tudo fica mais quente, a questão da temperatura, né? Então, assim, crítica vai acontecer quando se tem uma derrota. O Zubeldia vai dar o treinamento na quarta-feira, vai começar a preparar a equipe, né? Vai ter um ajuste, vai ter uma conversa, um ajuste aqui, outro ajuste ali. O que deu errado, o que tá dando errado, qual o rumo o São Paulo pode dar
em relação à preparação a esses jogos finais, o objetivo do São Paulo, que é a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Isso o Zubeldia sabe, né? Zubeldia sabe qual é a meta. Ao final da participação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, vai ter uma análise do trabalho dos jogadores, do trabalho da comissão técnica. Tudo isso isso não é novidade, a gente tem falado isso. Só que fica uma especulação de que o Zubeldia não fica para 2025. Não há nada ainda cravado de que o Zubeldia não fica para 2025. Se o São Paulo engrena e classifica para a fase de grupos, e o trabalho, há uma análise mais positiva do que negativa nesse momento, e se dá uma chance de um técnico que tem contrato, a situação muda de figura, né? E aqui ninguém está cravando que, sim, que o trabalho é péssimo, que está tudo uma porcaria. O São Paulo saiu nas quartas de final brigando de igual para igual contra o Botafogo. Na Copa do Brasil poderia ter ido melhor? Poderia, é um ponto negativo, né? O uso dos reforços. Marcos Antônio é um jogador que poderia estar jogando, é verdade. Os reforços não estão jogando, isso é verdade. Isso é um ponto que precisa ser visto, né? As escolhas, as trocas, é um ponto que precisa ser visto. Tem coisas positivas. O Campeonato Brasileiro que o São Paulo está fazendo, na questão de colocação, é o melhor dos últimos tempos, dos últimos anos. O São Paulo brigou lá embaixo nos últimos anos. Ponto positivo. Eu estou aqui fazendo uma análise rápida. Obviamente lá dentro, internamente, a análise é muito mais criteriosa. Estou aqui fazendo uma análise aqui de papel de pão praticamente, né? Estou aqui falando com vocês, com a minha audiência aqui do canal, que aliás não para de crescer. Ainda bem, se você não se inscreveu, se inscreve. Então assim, obviamente tudo vai passar por uma análise, com toda a direção, com o Muricy Ramalho, com o presidente. Então assim, calma lá, gente, vamos acalmar os ânimos, e os jogos que vêm pela frente, jogo a jogo, há uma importância muito grande no que vem pela frente. O ano de São Paulo é um ano que não vem título. Quer dizer, teve o título da Supercopa, que foi importante lá atrás, né? Era um ano de uma expectativa muito grande. Acabou não vindo nenhum título de expressão, um título como uma Libertadores, ou um bicampeonato de Copa do Brasil, ou, quiçá, um campeonato brasileiro, que São Paulo há muitos anos não conquista um campeonato brasileiro, né? Pontos corridos, que é muito difícil, que premia a regularidade, mas o São Paulo está ali no caminho, está ali buscando, né? E faz um campeonato brasileiro melhor do que foi fato dos últimos anos, e é com o técnico que tem hoje, que é o Luiz Zubeldia. Então, não dá para cravar que o Zubeldia não vai ser o técnico no ano que vem. E ainda não podemos cravar que ele será o técnico no ano que vem. O presidente deu entrevista, a gente trouxe aqui no canal. O futebol é dinâmico, né? Nesse momento, ele é o técnico de São Paulo, não há como mudar nesse momento. Então, assim, vamos com calma, e o futebol do São Paulo nessa reta final vai acabar dizendo muita coisa. Vamos ver, como diz o presidente Júlio Casares, vamos aguardar. Obviamente, ele usou muito essa expressão quando o Carpini estava sai, não sai, naquela questão do São Paulo no começo da temporada. Certo? Hora de falar sobre o São Paulo e a chance de o tricolor contratar Luiz Fernando, meio atacante que vive fase bem legal com a camisa do Atlético Goianiense, jogador de 27 anos de idade, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. O Luiz Fernando já pode assinar um pré-contrato, e surgiu nos últimos dias a especulação de que o tricolor já tinha feito uma proposta ao jogador. Antes de trazer a posição do São Paulo sobre o tema, deixa eu só te explicar quem é esse atleta. O Luiz Fernando surge no Atlético Goianiense, acaba negociado em definitivo com o Botafogo, onde joga de 2018 e 2019. Até tem um número grande de partidas, mas não consegue explodir. Acaba sendo emprestado para o Grêmio, onde fica de 2020 a 2021. Mais uma vez, não se torna um protagonista. Volta ao Atlético Goianiense em 2022 e faz duas grandes temporadas, a de 23 e de 24. Nessa temporada, inclusive, antes de começar a discutir o seu futuro fora do Atlético Goianiense, era o grande craque do time e um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Mas a percepção que eu tenho
é de que com a definição de que ele não fica no Atlético para o próximo ano e em meio a negociações com outros clubes, ele acabou perdendo um pouquinho do foco. Ainda assim tem números legais, 47 jogos, 19 gols e 5 assistências. Acho que seria uma aposta interessante, alguém que chegaria praticamente de graça, até por não ter vínculo com o Atlético Goianiense. Mas não será no São Paulo que o Luiz Fernando jogará. Conversei com uma pessoa do São Paulo que me assegurou que esse nome nunca foi debatido dentro do tricolor. Caberia no seu time do coração? Você conhece o Luiz Fernando? Já usa o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do tema.